Olá, tudo bem com vocês, turma? Tranquilo? Como é que foi essa primeira semana aí? Segunda, né? Uma semana e meia de, de ensino não presencial. Espero que tenha dado tudo certo, que vocês tenham aí aproveitado, entendido o conteúdo da semana passada. Aproveito para reforçar aqui, ó, que eu senti falta de muitos alunos lá no fórum, né? Que é o canal que a gente tem aí de interação minha com vocês e de vocês comigo e com a turma, tá? Então lá vocês podem tirar dúvidas, podem postar, compartilhar com a gente aquilo que vocês estão fazendo em casa, aquilo que vocês estão fazendo durante as nossas aulas e assim por diante, tá? Tirando algumas dúvidas que surgiram lá no fórum e algumas mensagens que eu recebi pelo chat do AVA, eu não estou pedindo obrigatoriamente o envio de imagens e vídeos das atividades práticas que eu pedi para vocês aqui, tá? Porque eu sei que é bastante complicado ainda, a gente está aprendendo a lidar com a plataforma, a gente está aprendendo a trabalhar com essas tecnologias, enfim. É bastante importante o registro, né? Tanto para que a gente se mantenha inteirados, né? Entre vocês mesmo, entre a turma de vocês e eu, professor, e também para eu conseguir ter uma noção daquilo que vocês estão absorvendo de conhecimento, aquilo que vocês estão colocando em prática, a maneira de adaptação de vocês dentro de cada casa, né? Que cada um mora na sua casa, cada um tem seus espaços, materiais, facilidades, dificuldades, enfim, tá? Então, o que eu peço é para que vocês usem mais os fóruns, tá? Toda semana eu vou deixar um fórum para vocês lá e eu quero que vocês participem, tá? Se puderem gravar, bater fotos e compartilhar com a gente, maravilha, eu vou adorar receber, vou adorar dar um feedback. Caso não haja possibilidade, ok, tá? Não estou cobrando isso como uma prática aí de avaliação, enfim. Uma outra coisa é que os questionários, muitos alunos ainda não me entregaram, tá? Ou melhor, muitos alunos ainda não responderam o questionário. E esse sim é o meio avaliativo que nós temos no momento. Por lá eu consigo ter uma noção também do que vocês estão absorvendo dos conteúdos, né, do entendimento, e crio através dele lá os métodos de avaliação nesse período de aulas não presenciais, tá? Então mantive o fórum dessa semana aberto, respondam e me encaminhem, tá bom? Lá na plataforma mesmo. Na aula de hoje, para essa semana, a gente vai dar continuidade à unidade 1, né, dos jogos e brincadeiras. Só que hoje a gente entra numa parte aí reflexiva, digamos assim, que vai servir aí de pontapé inicial para os conteúdos de educação física que vocês vão ter a partir do ano que vem no Ensino Fundamental 2. Então hoje a gente vai falar aí das diferenças entre os jogos e os esportes e quais as relações do consumo e da lucratividade que está envolvido dentro dos aspectos dos jogos e dos esportes, tá? Então aí a gente vai falar um pouquinho sobre isso hoje. Então eu preparei para vocês aí brevemente, né, uma fala sobre os conceitos do que é jogo e do que é esporte, quais as principais diferenças quando eu falo em jogo e quando eu falo em esportes, pensando mesmo em conceitos, né? E aí depois eu vou falar um pouquinho sobre as transformações das práticas corporais ao longo do tempo. Como os jogos, as brincadeiras foram se adaptando de tempos em tempos, né? Hoje nós temos muitos jogos eletrônicos, poucos jogos na rua, né? Pouca prática dos jogos populares em grupo de amigos, em ruas e praças, por exemplo. As próprias modalidades esportivas sofreram muitas mudanças. Hoje a gente tem as questões aí da mídia, do lucro, dos patrocínios, enfim. A gente vai falar um pouquinho disso mais lá para frente, pensando aí no que eu chamei de indústria cultural e de consumo, né?
como que o mundo contemporâneo, esse mundo em que vivemos hoje, tão tecnológico, dia após dia, novas descobertas, novos experimentos, novas tecnologias, enfim. Como que isso interfere na prática do esporte e como que isso interfere nas práticas em que nós escolhemos fazer, por exemplo, tá? E aí essa semana eu deixo também uma aula prática para vocês, igual na semana passada, tá? Então, 2 vídeos separados, né, para não ficar muito pesado aí, nem os downloads que eu preciso fazer para colocar lá no meu canal, que agora eu sou um professor youtuber. Então, além de vocês assistirem por aqui, todos os links direcionam vocês para o canal do YouTube e vocês conseguem acessar tudo que eu postar, vai estar disponível lá também, ok? Caso precise. Certo? Então vamos lá. Primeira coisa para a gente começar a falar dos conceitos de jogo e esporte é vocês pensarem se existem diferenças entre o jogo e o esporte. E quais são essas diferenças? Aí eu fiz uma outra pergunta. Será que um jogo não é um esporte e vice-versa? Ou seja, será que jogo e esporte não é a mesma coisa? E é a partir daí que a gente vai começar a refletir um pouquinho, ok? Bom, então eu vou começar pelos jogos, né? Os conceitos de jogo, depois os conceitos de esporte. Então, os jogos, de uma maneira bem geral assim, eles são atividades físicas ou intelectuais, né? Porque os jogos também existem lá os jogos de tabuleiro, igual a gente estudou, e eles integram um sistema de regras e definem um indivíduo ou grupo, no caso, né, se for um jogo individual ou um jogo coletivo, a gente sempre vai ter um vencedor e um perdedor. Já discutimos várias vezes sobre as questões de respeito, né, do saber lidar com a vitória e com as derrotas e assim por diante. Vocês já viram isso em outros anos também. E aí a gente vai trabalhando dentro desses conceitos que nós já vimos também, ok? No caso dos jogos, as práticas deles são de atividades recreativas e lúdicas, né? Que a gente busca se divertir, que a gente busca praticá-las fora do horário da nossa rotina, no final de semana, num tempo com os amigos e assim por diante. Os esportes, eles também são atividades físicas. Esportes de tabuleiro também existem, só que eles têm várias finalidades, né? Pra gente, vamos pegar o futebol. Nós assistindo o futebol, ele é um momento ali de lazer, né? De uma atividade que a gente gosta de fazer, de assistir, de acompanhar o time do coração, de vôlei também, de handebol, enfim, cada um tem seu gosto. Mas ele tem um caráter profissional, né? Os atletas, que são os jogadores dos esportes profissionais, eles vivem do esporte. E a gente vai falar um pouquinho mais para frente sobre isso, né? Então ele é praticado sempre com a visão da competição, né? Um time de futebol profissional, vou dar o exemplo do meu, que sou São Paulino, né? Estamos numa fase um pouco ruim, mas na alegria e na tristeza. O São Paulo, que é um time de futebol profissional, assim como Corinthians, Palmeiras, até o Noroeste aqui de Bauru, enfim, são times que dependem, que vivem de resultados. Então eles buscam sempre os melhores resultados. Esse é o principal objetivo, a competição buscando resultados, né? Por quê? Porque o esporte profissional tem fins lucrativos, tem interesses financeiros, tanto para manter clube, para gerar renda, para pagar funcionários, etc. Tá? Então essas são aí pensando somente nos conceitos de jogo e esporte. Jogo, atividades recreativas, lúdicas de lazer, esportes, caráter profissional, competitivo e por buscas de resultados aí e interesses financeiros. Agora vamos aqui, eu listei algumas características para eu identificar se o que a gente está fazendo é um jogo ou se a gente está praticando esse jogo só que como esporte, tá? Existem jogos que se caracterizam com esportes e outros não. Por exemplo, o jogo de queimada. Não existe uma prática esportiva de queimada. Existe o handebol, por exemplo, que trabalha muitos fundamentos que também são usados para o jogo de queimada. Mas existem os jogos
Por exemplo, o de futebol e o de vôlei, que tem o caráter como um jogo recreativo e que tem caráter como de uma prática esportiva profissional, tá? Então, dentro dessa classificação que eu estou colocando aqui, a gente consegue ligar essas informações para a gente entender essa diferença. Então, os jogos, de forma geral, eles são adaptáveis. A gente pode adaptar as regras porque elas são flexíveis. Se eu for jogar a queimada, eu posso jogar 3 contra 3, 2 contra 2, até 1 contra 1 ou 20 contra 20, dependendo do espaço que eu tiver. Eu posso usar uma bola de vôlei, eu posso jogar uma bola de handball, eu posso usar uma bola de meia, enfim, eu posso adaptar as regras, posso adaptar os materiais e os espaços. Eu não preciso de um ginásio para jogar queima. Eu consigo jogar queima na rua, consigo jogar queima na calçada, eu consigo jogar queima na quadra que tem ali próximo da minha casa, eu consigo jogar queima na quadra, eu consigo brincar de jogar bola na rua, eu consigo brincar de vôlei na praça, enfim. A gente pode usar vários espaços, vários materiais. Então, os jogos aí, eles são muito adaptáveis, ok? Podemos adaptar o número de jogador, podemos jogar meninos com meninas, mais crianças ou adultos juntos, etc. É adaptável de forma geral, tá? E aqui eu listo vários itens aí, várias questõezinhas para a gente pensar. Os esportes, quando a gente fala de uma modalidade esportiva, a gente está falando de uma atividade institucionalizada. O que é uma atividade institucionalizada? Que existem instituições que regulamentam essa prática. Por exemplo, o futebol. Vamos pensar no futebol aqui de Bauru, futebol de salão de Bauru. Existe no nosso estado de São Paulo a Federação Paulista de Futebol de Salão, que é uma instituição que coordena o esporte futebol de salão no estado de São Paulo. Então ela determina como vão ser os campeonatos, a duração, aonde vão ser as partidas, etc. Existem instituições municipais, que nem em Bauru tem a Federação Bauruense de Futebol de Salão, que determina as práticas do futebol de salão esportivo dentro da cidade. E existem instituições maiores, né? A nacional, por exemplo, no futebol, que acho que todo mundo já ouviu falar, na CBF, que é a Confederação Brasileira de Futebol, no caso aí do futebol de campo. Ela é uma instituição que regulariza as regras. No caso, pensando em regras, vamos ainda pegar o exemplo do futebol, que fica mais que é um esporte muito cultural e que tem muita aparição na TV, na internet, nos videogames e etc. Existe também uma instituição mundial, que é a FIFA, né? A Federação Internacional de Futebol. Ela determina as regras para o mundo todo dessa modalidade, assim como existe a Federação Internacional do Atletismo, do handebol e do vôlei. Então elas criam as regras oficiais, né? Os materiais oficiais, que são aqueles que, se a gente for jogar o futebol, por exemplo, professor, eu passei numa peneira de futebol de campo e fui convidado a participar de um torneio lá nos Estados Unidos. As regras do futebol que nós temos aqui profissional são as mesmas aplicadas lá nos Estados Unidos, ou no Japão, ou na Itália, onde quer que seja, tá? Por quê? Porque existe uma instituição que determina essas regras no mundo todo. Então, por isso que as regras são pré-definidas, né? Todas as regras oficiais, por isso que elas chamam oficiais, elas são definidas por essas instituições. Os espaços, os materiais também. Por exemplo, já falei para vocês na aula de cultura corporal esportiva que o tamanho oficial, ou seja, o tamanho determinado pela Federação Internacional de Futebol de Salão, são quadras por volta de 20 metros de largura por 40 de comprimento. Então tem todas as linhas lá que a gente já viu também oficiais daquela prática esportiva e assim por diante. E todos os atletas dos esportes profissionais, da ginástica, das lutas, dos jogos
dos esportes de invasão, etc. Eles são profissionais. Qual a profissão dele? Ser atleta daquela modalidade esportiva. Então eles recebem salários. Assim como eu sou, a minha profissão é ser professor de educação física do SESI, a do pai de vocês pode ser engenheiro, pode ser advogado, comerciante, etc. O profissional do esporte vive do esporte, né? E aí, então, se os profissionais recebem para isso, os clubes, né, as instituições esportivas, elas visam o lucro, elas têm caráter lucrativo, né? Por isso que os atletas buscam sempre os melhores resultados. Eles vivem disso, eles treinam, eles têm um conjunto de profissionais por detrás da prática que auxiliam sempre a estar buscando os melhores resultados, né? Então visa o dinheiro. Não é à toa que os esportes mais populares no mundo, por exemplo, o futebol, tem jogadores que recebem salários altíssimos, clubes que são extremamente ricos, porque a prática esportiva tem o objetivo de gerar dinheiro, de gerar lucro, tá? Então, de forma resumida, os jogos têm o caráter recreativo, de lazer, e os esportes o caráter profissional, competitivo, buscando os melhores resultados para gerar lucro, ok? Bom, aí a gente entra na conversa sobre a indústria cultural de consumo e a lucratividade. O que seria indústria cultural? O que uma indústria faz? Ela produz alguma coisa. Por exemplo, a Duratex em Agudos. Ela é uma indústria que produz, se eu não estou enganado, pisos de madeira, essas coisas, né? Ela produz um material que ela vende e gera lucro, né? Gera renda, dinheiro, né? Então, a indústria cultural são aquelas que usam da nossa cultura para gerar lucro. Por exemplo, pus a imagem aí para vocês, ó, do jogo de videogame, né, do controle aqui, achei bem legal essa imagem, e de um estádio de futebol lotado. Então, no caso aqui, a indústria cultural, a do gamer aqui ao lado, eu caracterizo o jogo, né? Hoje, eu vou falar mais para frente, existem jogos eletrônicos que geram muito dinheiro. Por quê? Porque vocês têm que primeiro comprar um celular, um computador, um videogame. Segundo, vocês têm que comprar um jogo. Terceiro, esses jogos fazem propagandas de outros produtos e assim por diante, né? Então, a indústria cultural, o videogame, os jogos sempre existiram. Hoje existe os jogos eletrônicos. E a partir daí, a gente passou a ter indústrias que geram lucro através da produção de materiais online, eletrônicos, para vocês. Por exemplo, o videogame. Por exemplo, o Minecraft. É um jogo de eletrônico extremamente popular que gera muito dinheiro. Um estádio de futebol. Por que o estádio de futebol está lotado? Porque ele é um esporte popular. O mundo inteiro joga futebol. Outros, que nem o Brasil, acho que disparado, acho não, tenho certeza que disparado de qualquer outra modalidade, é o esporte mais praticado, é o esporte mais visto, é o esporte que gera mais dinheiro. Então, para eu ir no estádio de futebol, eu pago para entrar, eu pago um suco, eu pago um refrigerante, os meios de comunicação, a TV, o rádio, eles pagam para esses clubes dinheiro para poder apresentar, para poder passar esse tipo de jogo. O exemplo do futebol aqui é para mostrar, para ilustrar o que eu estou dizendo, porque é muito popular, mas todos os esportes geram os mesmos objetivos. Tá? Então, a indústria cultural que eu falo aqui é aquilo que são mecanismos criados para gerar lucro através daquilo que faz parte da nossa cultura. Os jogos, por exemplo, e os esportes, no caso da nossa aula agora. Tá? Com o objetivo da lucratividade. O que é o consumo? Se eu assisto o futebol na TV,
Eu sou um consumidor tanto daquele canal que eu assisto, quanto da televisão que eu comprei, por exemplo. Se eu jogo videogame, eu sou um consumidor daquele jogo que eu comprei, daquele videogame que eu tenho, e assim por diante. Eu compro alguma coisa para usar, tá? Não sei se ficou muito claro. Se vocês tiverem dúvidas, podem me procurar para a gente tirá-las, certo? É um assunto complexo, existem muitos pontos de vista sobre eles e é só o início. Vocês vão ver isso muito mais durante os próximos anos nas aulas de educação física, de história, de sociologia, etc. Ok, jovens? Muito bem. Aí aqui eu falo um pouquinho dos jogos eletrônicos, que eu falei no geral. Os videogames, os smartphones aí, que tem os aplicativos, os joguinhos de celular, os de computadores, né? Como eu falei, a gente consome essas coisas. Ah, professor, eu como? Não. Mas eu não compro. Se eu tenho um videogame, eu comprei ou ganhei de alguém que comprou e etc. Ah, lançou um jogo novo para o celular, eu paguei lá R$ 69,90. Então, eu estou consumindo, estou comprando algo, né, para eu consumir. Não necessariamente para eu comer, mas para eu jogar, no caso do nosso exemplo. Né? E como que eu fico sabendo disso? Nossa, lançou um videogame novo, saiu ah, a última versão do GTA, sei lá qual, que já está aí, enfim, através da mídia, da internet, da televisão, do rádio, do jornal e etc. Né? Então, quando a gente fala em consumo, em mídia, em capital, a gente está falando de lucro. Né? Quem vende o smartphone, o celular, quer gerar lucro. A televisão que transmite lá o jogo de futebol quer gerar lucro. E nós somos os consumidores que fazemos girar essa economia, né? É mais ou menos isso que eu quis dizer para vocês aí. O grande problema dos jogos eletrônicos, na minha opinião, é a gente deixar um pouco de lado os jogos e brincadeiras tradicionais, que é o que a gente vem estudando. A gente passa muito tempo hoje usando das tecnologias. Mas quanto tempo, fazem aí a reflexão de cada um, quanto tempo vocês jogam no celular ou no videogame ou no computador? E quanto tempo vocês praticam algum jogo, alguma brincadeira na rua, ou que seja uma prática que o corpo de vocês estejam em atividade na casa ou no parque ou etc. Quanto tempo vocês passam no videogame ou no celular ou no computador? E quantas horas por dia vocês praticam uma atividade física ou uma modalidade esportiva? Tá? Então essa é a grande questão aí dos jogos eletrônicos. Sou contra? Não. Estamos aqui, ó, o grande exemplo. Estamos tendo aula sobre jogos eletrônicos através de uma tecnologia. No meu caso aqui, o notebook, vocês um computador ou um notebook ou um celular, etc. Tá? Não é isso. É só para a gente pensar nessas questões, tá? Bacana, a tecnologia está aí para todo mundo. Mas e aquelas coisas que a gente fala que são populares, que são necessárias? Né? A nossa vivência corporal, nossa vivência intelectual e assim por diante. Né? E para finalizar agora, os esportes de alto rendimento. Eu gostei muito dessa imagem que eu coloquei aqui. Ó. O esporte, né? Eu pus o mundo aqui, a imagenzinha do planeta, né? E o esporte aqui quebrado ao meio, gerando, né, os símbolozinhos do dinheiro. Né? E é justamente uma imagem que representa tudo que a gente falou e que vocês vão ver aí no decorrer dos próximos anos também. Né, os esportes de alto rendimento, o nome já diz, o objetivo é ter o melhor rendimento possível, né? Alcançar os melhores resultados. Então, os esportes em si, no mundo todo, não só no Brasil, tem grande influência da mídia. Algumas modalidades nem tanto, mas outras têm uma visibilidade gigantesca, como futebol, por exemplo. Fórmula 1 é um esporte de corrida automobilístico extremamente rico, que gera muito, muito, muito dinheiro. Né? Então tem esportes que os salários são absurdamente altos, outros, infelizmente, não. Né? Tem muitos atletas aí que ralam a vida inteira porque não tem a mesma visibilidade.
e muitas vezes eles são excludentes. Por quê? Quantos de vocês aí não têm o sonho de ser jogador de futebol, ou jogador de vôlei, ou piloto de Fórmula 1, por exemplo? E quantos adolescentes, crianças, adolescentes e até adultos conseguem chegar num alto nível da prática esportiva, participar de virar profissional do esporte? Muito pouco, infelizmente. E aí é uma outra questão, né, que vocês vão ter aí muito tempo para a gente discutir, tá? Então fica abertas as reflexões aí. Caso vocês queiram comentar alguma coisa, tirar dúvidas, colocar os pontos de vista de vocês, utilizem lá o fórum e a gente conversa, ok? Bom, então pessoal, já me estendi demais, ficou até um pouco longo, mas essa aula a gente ficaria aqui horas falando sobre isso, tá? Mas a gente vai ter muito tempo ainda para conversar. Vocês vão ter durante o ensino fundamental 2, o ensino médio, muitas aulas a respeito dessas reflexões, ok? Então vai ter aula prática também. Envie o vídeo igual semana passada lá em atividades. Certo, pessoal? Então até mais. Usem o fórum. Quem não respondeu os questionários, respondam. Estamos juntos aí. Qualquer coisa que precisar, me procurem. Muito obrigado, então, e até a próxima aula.